Bom dia! Iniciando mais um final de semana com a palavra do Senhor, pedindo licença para adentrar na sua casa. Amém? Vamos estar aí orando ao nosso Deus. Feche seus olhos aí. Senhor meu Deus, Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre-me o teu querer e a tua vontade, Paizinho. Paizinho, que a tua mensagem possa adentrar nos lares, Pai. Senhor, que a tua palavra venha tocar nos corações como uma flecha de 2 gumes que faça divisão entre a alma e o espírito, Senhor. Pai, que a tua palavra venha estar transformando vidas, venha estar libertando, venha estar curando, Pai. Senhor, venha estar mudando, Senhor, a realidade, Pai, das pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem, que possa haver testemunhos, Pai. Em nome de Jesus. A tua palavra é alimento, Pai. A tua palavra, ela é santa e ela é viva, Pai. E aonde ela adentrar, Senhor, que haja vida, Senhor, que haja vida, Pai. Opera, Senhor, de forma sobrenatural. Aonde quer que essa mensagem adentrar, que pessoas possam ser transformadas, impactadas com a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém? Pega a tua palavra aí, a tua Bíblia Sagrada, e vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 26. Amém? Então, nós iniciamos hoje com a série Foi pelo Sangue. A mensagem de hoje é Jesus no Getsemane. Então, vamos iniciar ali em Mateus. Então, são 3 evangelhos que falam dessa passagem de Jesus no Getsemane. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Então, o evangelho de Mateus e Marcos, eles são muito similares, né? Algumas informações são muito similares. Aqui está em Mateus, é parecida com o que está em Marcos. Já em Lucas ele é mais sucinto e algumas revelações específicas tem em Lucas. Tá? Então eu vou citar o versículo 44 do capítulo 22 de Lucas, que é uma passagem tremenda. Amém? Então vamos lá. Jesus no Getsemane, a partir do versículo 36 do capítulo 26. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Tá? Na passagem de Marcos, Marcos especifica que era Pedro, Tiago e João. Tá? Aqui já Mateus já diz que são os 2 filhos de Zebedeu. E começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então o Senhor Jesus aqui já começou a sentir tristeza e angústia. Então a palavra Getsemane, ela deriva de uma palavra hebraica, tá? E o significado de Getsemane é prensa de azeite, tá? Então Jesus, quando ele ia para Jerusalém, ele costumava passar pelo Monte das Oliveiras, tá? Então o Getsemane, ele é um lugar ali no Monte das Oliveiras, tá? Onde havia um jardim onde o Senhor Jesus ele passava com seus discípulos e ele costumava orar ali. Tá? Toda vez que ele ia para Jerusalém, ele passava ali pelo Monte das Oliveiras, né? Então nesse jardim existem muitas oliveiras, árvores, né, que produzem o fruto que são as azeitonas. Então ali havia muitas prensas, né, para a produção do azeite, né? Então ali naquele local, aonde foi ali o maior sofrimento do Senhor Jesus. Então as azeitonas, como que funciona? Elas são colocadas dentro de um saco de estopa e elas são pressionadas. Prensadas, tá? São prensadas uma na outra. E depois, com o peso das azeitonas prensadas umas em cima das outras, que se produz o azeite de oliva. Amém?
Então, neste momento, o sofrimento era tão grande no Senhor que era exatamente isso. Ele estava num local de prensa das azeitonas e era assim que o Senhor Jesus estava se sentindo, prensado. Tamanho era o sofrimento que ele estava sentindo. A pressão que estava sobre ele era do meu e do seu pecado. Então o Senhor começou a se angustiar e se entristecer, porque ele sabia o que viria, ele sabia o que iria acontecer. E tamanho era o sofrimento que ele iria passar. E diz ali continuando no versículo 38, então lhes disse, Senhor Jesus falando, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. Então o Senhor, ele estava tão triste, tão angustiado, que ele pediu para que os seus discípulos orassem com ele, ajudassem ele em oração, né? Para que isso trouxesse paz ao coração dele. No 39 diz assim, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui no Getsemane foi a maior luta que o Senhor passou. E aqui o Senhor Jesus, ele venceu. Porque todo o peso do pecado já estava sobre ele. E aqui o Senhor Jesus, ele ora para Deus, né, para o Pai, e ele fala, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então neste momento, o Senhor, foi um momento crucial em que ele podia ter desistido, podia ter falado, não, Pai, eu não vou suportar tudo isso. Mas ele falou, não seja feita a minha vontade, porque ali o Senhor, ele estava como ser humano, como eu e você. Ele estava sentindo um sofrimento na alma dele, no corpo físico dele. Ele se destituiu da glória dele, estava aqui como ser humano, sentindo dor como eu e você sente. E ele estava sentindo angústia na alma dele, tristeza verdadeira, realmente. E em Lucas, no capítulo 22, 44, Lucas, ele é o único dos evangelhos que ele fala, que ele tem uma revelação. E diz assim, lá no versículo 22, 44, né? No capítulo 22, no versículo 44, se você puder abrir lá na sua Bíblia, diz assim, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, muitos podem não acreditar, mas esse fenômeno é um fenômeno raro, mas ele pode acontecer. É a chamada hematidrose. Hema vem de hemácias, drose vem de suor. É um fenômeno raro, que foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. A pressão era tão grande, mas tão grande, mas tão grande sobre ele, que os vasos, os pequenos capilares encontrados abaixo das glândulas sudoríparas, eles se romperam e o sangue misturou-se com o suor e realmente ele suou gotas de sangue. E isso é um fenômeno que acontece, tá? Na medicina se comprova isso. Eu sou enfermeira formada e realmente esse fenômeno, ele é um fenômeno raro, mas ele pode acontecer. Então, o tamanho era o sofrimento do Senhor Jesus, que ele suou gotas de sangue. Então, neste momento, já o sangue dele já verteu pela pele. Tamanha era a pressão, era a angústia, o sofrimento que o Senhor Jesus estava sentindo, porque ele sabia o que estava por vir. E o Senhor Jesus, ele venceu naquele momento. Porque ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque naquele momento ele poderia ter desistido. E foi naquele momento que ele venceu. Porque na cruz ele concretizou o que ele veio fazer aqui. Mas neste momento de sofrimento, ele falou, passa de mim este cálice.
e não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, neste momento, o Senhor Jesus, ele venceu. E ele estava no lugar, né, da prensa de azeite, ali o Senhor, ele foi prensado como uma azeitona que produz o melhor azeite. O melhor azeite é da primeira prensa. Então, o peso do meu pecado e do seu pecado prensou o Senhor Jesus. Tamanho o sofrimento que ele estava, porque ele estava sentindo o peso do pecado. Não só o meu pecado, o seu pecado, mas o pecado da humanidade inteira. O pecado do mundo inteiro estava sobre ele, né? Em Isaías diz que ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então imagina o sofrimento que o Senhor passou momentos antes que antecediam a crucificação. Tamanho era a pressão que estava sobre ele. E as azeitonas, elas são prensadas para produzir. O primeiro óleo que é produzido da prensa, né, ou seja, desse peso das azeitonas, é o melhor azeite. É o azeite mais puro, é o azeite para a unção. Então, o Senhor Jesus, ele nos dá a unção, né? Ele foi prensado para produzir o melhor azeite, que é o azeite da unção. E é através da unção que nós podemos adorar ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Então a primeira prensa do azeite, ela produz o azeite para unção, que era muito utilizado. Nós utilizamos até hoje, mas na época era muito utilizada também para unção. E essa primeira prensa do azeite também, ela produz um óleo que na época era usada no templo. Então na época do Senhor Jesus, né, existia o templo, que foi reconstruído pelo rei Herodes, e eles mantinham, né, a iluminação à noite para continuar adorando, né, continuar adorando ao Deus vivo ali no templo. Então esse azeite era usado para iluminar a menorá, que é um candelabro de 8 braços, todo de ouro, que é uma lamparina, né? Na época não existia luz elétrica, então tudo era iluminado com lamparina, e é o óleo, né, é o azeite que mantém a lamparina acesa. Então da primeira prensa produzia-se esse primeiro óleo, e é o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele foi prensado pelo meu e pelo seu pecado, para produzir o melhor óleo, o óleo mais puro, o óleo da unção, que hoje é a unção que está sobre a minha vida e pela sua vida. E se você não vive essa unção, eu te apresento esse Jesus, que pagou o preço, e preço de sangue. Foi pelo sangue que hoje nós estamos aqui, que hoje nós podemos desfrutar da vida com o Senhor. Foi pelo sangue dele que foi vertido naquela cruz. A segunda prensa das azeitonas, né, produz o azeite para a cura, para o bálsamo, para curar, tá? A terceira prensa do azeite é para alimentação. Então é o azeite de oliva que nós conhecemos, nós usamos para salada, para alimentação, tá? E a quarta prensa da azeitona é utilizada para iluminação, ou na época, né, hoje em dia nós temos luz elétrica, nós não utilizamos para iluminação, mas na época do Senhor Jesus eles utilizavam para a iluminação das casas, né, para as lamparinas, para iluminar as casas durante a noite. Então o óleo, ele tinha muitas finalidades naquela época. Hoje em dia nós utilizamos, né, o azeite mais para a unção e para a alimentação, mas na época ele tinha a função de iluminação. Olha a revelação tremenda que está nessa passagem. O Senhor Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. E além de ele ter vertido o sangue dele naquela cruz, ainda ele foi prensado para produzir o melhor óleo, o óleo da unção. E é através dessa unção que eu posso pregar a palavra dele, que eu posso falar desse Jesus. É da unção dele que está sobre a minha vida. Mas houve um preço muito caro.
Foi pelo sangue que hoje eu e você podemos pedir perdão pelos nossos pecados. O preço que o Senhor pagou foi um preço de sangue. E neste momento, nessas horas, houve um sofrimento muito grande do Senhor Jesus. Ele sofreu muito neste momento. Houve uma luta e nesse momento do Getsemane foi aonde ele venceu. Porque ali ele estava como homem, ele estava destituído da glória dele. E ele falou, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que não era possível. Ele sabia que não existia outra solução e que ele precisaria dar a vida dele. Mas ele sabia toda a dor, todo o sofrimento que ele iria ter que passar naquela cruz. Mas ele venceu nesse jardim. Assim como eu expliquei para vocês como que a azeitona é prensada. Ele foi prensado, o tamanho foi a dor, que ele suou gotas de sangue, um fenômeno raro chamado hematidrose. Ele suou gotas de sangue. Tamanho era o sofrimento que ele já estava sentindo, tamanho era a angústia. E ele orou por 3 vezes. E ele pediu para que os discípulos, ficassem ali orando e intercedendo. Então ele foi e orou pela primeira vez e falou, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. E no versículo 40 diz que, voltando para os discípulos, ele achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudesses vigiar comigo? E o Senhor se entristeceu, porque o Senhor queria que eles estivessem ali vigiando e orando. No 41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa mensagem o Senhor, ele falou para os discípulos e deixa para mim e para você. Vigia, ora, porque o nosso espírito está pronto, o nosso espírito é o sopro de vida que foi dado por Deus. E voltará para Deus, mas a nossa carne é fraca. A nossa carne é pecadora. E foi para isso que o Senhor Jesus, ele pagou um preço de sangue. Pelo meu e pelo seu pecado. No 42 diz que indo pela segunda vez orar, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então aqui o Senhor confirma, que ele sabia que não tinha como passar dele esse cálice. Mas se o cálice não poderia ser passado sem que ele bebesse, ou seja, ele ia ter que beber, que faça a sua vontade, a vontade do Senhor, Deus. E voltando, achou outra vez os discípulos adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Então diz aqui, voltando, achou-os outra vez adormecidos. Seus olhos estavam carregados, porque os seus olhos estavam carregados. Então os discípulos estavam com muito sono. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez. Tamanha era a angústia do Senhor que ele orou a primeira vez. Ele orou a segunda vez e ele voltou a 3ª vez orar. E voltando, no 44, e deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então, pela 3ª vez, ele orou, falando as mesmas palavras, se possível for, passe esse cálice de mim. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. E se não tiver que passar, Senhor, tenha que beber, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Então, por 3 vezes o Senhor orou naquele sofrimento, naquela angústia, sendo prensado pelo meu e pelo seu pecado. E ele falou, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Oh, Senhor, maravilhoso. E no versículo 45 diz, então chegou junto dos seus discípulos, então, da 3ª vez que ele voltava, estava orando e disse-lhes, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Então é essa mensagem que eu tenho para deixar para você nessa sexta-feira. Foi pelo sangue que eu e você podemos estar aqui hoje. Foi pelo sangue. Amém. Vamos estar adorando a Deus neste momento.
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém. Curte e compartilha essa mensagem. Amém? Para que outras pessoas possam ser impactadas com esta palavra. Alcança outras vidas que necessitam ouvir essa mensagem. Foi pelo sangue. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado. Até amanhã. Amanhã nós continuamos. Amém?